Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, vocês vão ver discursos, falas e outras coisas mais de Mourão no Senado da República. Como general, vocês já viram quem Mourão é. Medíocre, incapaz, incompetente, arrogante. Um ser ceboso. O homem, quando abre a boca, só fala merda. O que fala não se escreve. Infelizmente se escreve, aparece no noticiário por ser general. E aí ele se arrobra do título de general e acha que pode todas as coisas. Se acha no direito de insultar ministros do Supremo, falar do que não entende, porque o que entende Mourão de lei? O que entende Mourão de judiciário? Porque pela biografia de Mourão, pelos ditos de Mourão, porque aquilo nunca escreveu nada. Sabe, você chega à conclusão de que ele acha, por usar uma baioneta, as pessoas têm que se render a ele. Acabou esse tempo, Mourão. Eu, por exemplo, eu tinha uma noção dos oficiais de maneira romântica e errada. Logo, eu acho que o maior pecado da humanidade é a ignorância. Quando a gente desconhece as coisas, a gente tem uma visão das coisas. Quando a gente passa a conhecer, a gente descobre que não são como imaginamos. É o caso dos oficiais brasileiros, dos militares brasileiros. Vocês prestem atenção, os generais que fizeram parte e fazem parte do governo de Bolsonaro, que seres aberrantes. Gente, os homens quando abrem a boca só falam merda. Sabe, dá-se a impressão que eles vivem no século passado. Gente, nós estamos no século XXI. Os homens são tão atrasados, cafonas, arrogantes, prepotentes e acham que pode resolver as coisas na base da truculência. Só que cai por terra. Mourão vai ver o que é ser senador. Ele vai chegar lá no Senado da República e vai ver que ele não tem poder nenhum. Ele vai ser simplesmente encurralado. Porque aquele cara não é político, ele não sabe nem fazer política, ele fala um monte de tolices, de merda. Só aparece por ser militar, por ser vice-presidente da República. Mas quando ele chegar lá no Congresso Nacional, ele vai ver que ele não tem tanto poder assim. Não vai ter tanto flash assim como ele acha. E ele acha que lá no Senado ele pode insultar as pessoas, porque as falas de Mourão é um verdadeiro insulto. Eu acho que nas Forças Armadas Mourão nunca passou de um capitão do mato. Sabe aquele capitão do mato? Mourão é um negro que se posiciona como se fosse um branco dos olhos azuis. Observe nas suas falas. Nas suas palavras preconceituosas com relação às minorias. Sabe, gente? Ele fala como se fosse um sangue azul. Sabe, isso dá nojo, cara. É de dar nojo. Pensa num ser ceboso. É nojento, chega a ser nojento. E aí você vê a esteira de general que saiu do sarcófago. Estão aí no governo de Bolsonaro coisas aberrantes que você não conhecia. Adoradores de torturador, pregador de ditadura. Sabe, é uma coisa nojenta. Eu nunca pensei que as Forças Armadas fossem isso. Eu gostava de ver os desfiles em 7 de setembro. Hoje eu tenho nojo. O governo de Bolsonaro teve essa proeza. Fazer com que as pessoas rejeitassem aquilo que elas pensavam que era real e bonito. E as Forças Armadas não é real e nem bonito.
As Forças Armadas se resume naquela fumaça preta que saía daqueles tanques naquele fatídico 7 de setembro. Sujos. Prega uma coisa que eles não vivem, prega um moralismo que eles não vivem, prega a pátria que eles não vivem. Eles não vivem nada do que falas. É absurdo o que esses homens falam. Só que com o governo de Bolsonaro nós entendemos o que são um bando de hipócritas, de fingidos. Sabe? Homens que não se deve confiar. Eu não confio em nenhum deles. Quando vou andando e me encontro com um salto de banda, não confio nesses seres aberrantes. É isso que eles são. E aí estão na política. Vamos ver fazer política. Militar e evangélico, quando entram na política, eles se corrompem. Não conseguem nem responder às necessidades de sua categoria. Qual foi o projeto que um militar já aprovou no Congresso Nacional? Nenhum. São incapazes. Quando eles chegam lá, eles descobrem que não são nada. Não passa de apenas um parlamentar. Só isso. E aí eles têm que se calar e se render à maioria. Na democracia é assim. Eles não estão preparados para a democracia. Apesar de serem eleitos democraticamente pelo voto, mas eles não estão preparados para isso. E lá eles acham que mesmo sendo eleito pelo voto, pode agir do jeito dele, segundo o seu pensamento ditatorial. E aí caem do cavalo. Não se junta nada nem com ninguém, e aí não aprovam projetos nenhum. Aliás, você acha que aquelas cabeças pensam? Esses militares que estiveram todos no governo de Bolsonaro e o que foram eleitos, podem apresentar alguma coisa boa no Congresso Nacional? Gente, aquelas cabeças não pensam não, são cabeças vazias. Sabe? Eles passaram anos nos quartéis fazendo absolutamente nada. E o pior de tudo, gente, é que sendo promovido. Gente, o que Bolsonaro promoveu estes homens e deu de salário a estes homens. Esses homens hoje, gente, ganham salário de jogador de futebol. É uma coisa absurda. Tem general aí ganhando R$1 milhão por mês. Isso não existe, gente. A justiça tem que entrar em ação. Esses caras têm que se explicar. Ou por que vocês acham que eles têm rejeição a Lula? É porque, gente, a mídia cebosa dizem que Lula roubou. Só que Lula não roubou. Lula é tão honesto que assusta as Forças Armadas, os militares e a sociedade que está aí. Eles nunca viram isto. Alguém se desviou no governo de Lula? Claro que se desviou. Mas aquele que se desviou pagou por isso e tem que pagar por isso. Mas prove que Lula roubou. Prove que Lula é desonesto. Você não consegue, por quê? Porque Lula não roubou. Lula não é desonesto. Ou vocês acham por que Lula está aí de volta? Porque é honesto. Porque fez a coisa certa. Porque governou para todos. Porque trabalhou pelos pobres, fez opção pelos pobres. Nunca este país cresceu e se desenvolveu tanto. Isso causa raiva na elite cebosa e nos militares, que quando governaram não fizeram nada, só roubaram. É por isso que eles não gostam de Lula. Aí cria algo para contaminar o povo. Dizem que Lula é comunista. Esses militares, tidos como generais, não, se você pedir que eles expliquem o que é ser comunista no século XXI, eles não sabem explicar, porque são burros. Sabe? Eles não sabem explicar, gente. Mourão agora no Senado da República vai ter
condições de falar de política. Vocês vão ver a aberração que será. Como vice-presidente foi negativo. Foi um zero à esquerda. Vocês vão vê-lo como político lá no Congresso Nacional. Vai continuar abrindo a boca e falando nada, para não dizer outra coisa pior. Logo, militares, o lugar de vocês é na caserna. Vai continuar sendo na caserna. Não há lugar para vocês na política. E se quiserem estar, vai ter que se adaptar à política. E não adianta apresentar baionetas, porque ninguém tem medo de baioneta. Por isso, se preparem, porque Lula já está aí.